Bem, por que ler 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, o novo livro de David Harvey que está sendo lançado no Brasil pela editora Boitempo? Em primeiro lugar, é preciso destacar que, da maneira como eu interpreto este lançamento, David Harvey coroa um projeto intelectual e, ao mesmo tempo, político, né, naturalmente, de estudos da obra de Marx, os principais textos, né, de Marx, com um livro que é, ao mesmo tempo, um comentário bastante profundo da obra de Marx, em especial o Capital, mas também faz referência aos manuscritos de 44, aos Grundrisse, enfim, a tantas outras obras de Marx, acompanhando, não é isso, a sua dinâmica imanente, ou seja, a sua dinâmica interna, o desenvolvimento da obra, o desenvolvimento dos conceitos, de uma forma muito rigorosa, como caracteriza o autor, né, David Harvey, mas principalmente eu leio esse livro como um manifesto para a emancipação socialista no século XXI. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque toda a análise que ele faz seria bastante interessante, ao mesmo tempo produtivo, estabelecer as conexões entre esse livro e outros livros, um projeto que começa em meados dos anos 80 com a publicação dos Limites do Capital, mas que avança por uma série de outros livros, dentre os quais os livros que ele escreve comentando o Capital de Marx, né, os dois livros que ele escreve, que foram também publicados pela Boitempo, mas esse livro em especial, ele é um livro que se organiza em torno da ideia de que o capital, o capitalismo e o capital representa, significa, historicamente, né, para a humanidade, uma máquina de alienação do trabalho, alienação da natureza, alienação humana, e que neste século XXI, né, nessa segunda década do século XXI, essa máquina mundial de alienação, de expoliação, essa máquina de exploração, ela começa a falhar de uma forma dramática, o que tem levado as economias, as sociedades nacionais a experimentarem, por assim dizer, vamos dizer assim, momentos de aprofundamento muito radical das contradições capitalistas, em especial das desigualdades sociais, o que tem ensejado por parte dos governos um flagrante endurecimento da própria repressão aos setores populares, tais quais nós acompanhamos na maior parte dos países em crise hoje no mundo, quer dizer, governos cada vez mais autoritários e usando do recurso da violência política para conter essas massas que se insurgem, né? E nesse sentido ele apresenta uma série de ideias, né? De como desalienar essa humanidade que está envolta, inserida nessa trama de alienações, em grande medida organizada em torno do avanço da mercantilização sobre a terra, sobre o trabalho, enfim, e tudo aquilo que redunda, né, na crise atual, ou seja, que desemboca na crise atual. Então eu diria que é um livro útil para pensar, por exemplo, a crise na África do Sul, a crise na Índia e na China, mas é igualmente útil para pensar, por exemplo, a crise que a gente está vivendo hoje no Brasil. Uma crise que, por exemplo, dialoga diretamente com aquilo que ele propõe como chave explicativa, né, para a análise da acumulação capitalista na contemporaneidade, que é a ideia de acumulação por expoliação que ele vai atualizar da Rosa Luxemburgo, da acumulação de capital da Rosa Luxemburgo, e que no Brasil hoje é algo absolutamente flagrante, ou seja, se você analisar os projetos de lei que tramitam, por assim dizer, no Congresso e que atacam diretamente os direitos dos trabalhadores, os 27 projetos de lei que tramitam hoje no Congresso, que embasam, por assim dizer, a reforma trabalhista que vem sendo proposta, ventilada pelo governo golpista do Michel Temer, você vai perceber nitidamente uma estratégia de aprofundamento da expoliação social como forma de garantir a reprodução da acumulação de capital sob a forma financeira, ou seja, o governo quer fazer, em primeiro lugar, cortar gastos, fazer a reforma da Previdência, estender, portanto, a jornada de trabalho, o governo quer atacar os direitos trabalhistas, terceirizar, precarizar, flexibilizar, tudo isso significa aprofundamento da expoliação social, ou seja, os trabalhadores estão sendo atacados,
para garantir os lucros, a reprodução dos lucros das empresas que não conseguem lucrar propriamente com o investimento capitalista em ciência, tecnologia, na indústria e assim por diante. Isso tudo está exatamente no cerne do argumento de David Harvey, no seu diagnóstico, por assim dizer, a respeito da crise atual, do comportamento do capitalismo e da forma como o capitalismo contemporâneo ele assume essa dimensão absolutamente monstruosa em torno da questão da alienação e só vê uma alternativa em escala mundial, que é o ataque aos direitos, que é a expoliação das terras, que é a expoliação dos trabalhadores, que é o aprofundamento, vamos dizer assim, do ataque, vamos dizer, orquestrado via Estado, o ataque aos interesses históricos da classe trabalhadora no mundo todo. Então eu acho que esse livro é um livro hoje mais do que urgente, exatamente porque além de ser um livro teoricamente muito embasado, muito sofisticado, que acompanha de maneira rigorosa o próprio método expositivo de Marx, que leva em consideração, vamos dizer assim, a dinâmica dos conceitos, o aprofundamento desses conceitos, mas ao mesmo tempo é um livro político, ou seja, que vamos dizer assim, convoca principalmente os jovens, os trabalhadores jovens, a enfrentar esse monstro irracional que é o capital em seu momento de crise.